Capítulo 16. O Holocausto Croata, invenção ou realidade? O embaixador e o cardeal, a reação temperamental do arcebispo de Canterbury. Os antecedentes do Dr. Sekulic tinham no mínimo algo de suspeito. Ele tinha muitas fotos das atrocidades croatas, algumas das quais, conforme se provou mais tarde, eram autênticas. Isso foi no início da guerra, em 1942. Os horrores dos campos de concentração ainda não tinham sido revelados. De fato, em geral, ninguém acreditava que eles realmente existissem. Ou caso existissem, teriam sido apenas inconveniências de detenção. As fotos croatas, portanto, eram uma grosseira propaganda maquinada e como tal aceita pela maioria. Quando, após meses de dúvidas, este autor finalmente sugeriu ao Sr. Hulton, da Hulton Press, um magnata da Fleet Street, fazer um artigo sobre tudo isso em sua revista, o World Review, o Sr. Hulton logo recusou, alegando que tudo isso era propaganda do inimigo. É interessante notar que o Sr. Hulton era um católico. Católicos, ele tinha deixado claro, jamais poderiam fazer coisas assim. Contudo, uma de suas secretárias, que era uma princesa russa, insistiu em que as fotos eram autênticas. Ela era membro da Igreja Ortodoxa e se preocupava com a sorte dos crentes ortodoxos. Durante a sua campanha, o Sr. Hulton acabou se apaixonando pela princesa e com ela se casou. Nesse meio tempo, o Dr. Sekulic tinha estado a fazer lobby com muitos governos aliados então residindo em Londres, no que obteve algum sucesso. Quando foi apresentada uma prova adicional através de outro material trazido a Londres por pessoas que escaparam da Iugoslávia, este autor finalmente aceitou a evidência dos fatos, como o fizeram também muitos outros, inclusive o próprio Sr. Hulton. Logo depois da guerra, este autor tinha feito amizade com o representante do Papa na Inglaterra, Monsenhor Godfrey, legado papal. Ele o havia encontrado casualmente enquanto andava em Wimbledon Commons, onde ambos iam regularmente passear à tarde. Monsenhor Godfrey havia discutido com este autor a respeito do livro que ele estava escrevendo, The Vatican in World Politics, o Vaticano na Política Mundial. Monsenhor Godfrey ficou muito interessado no livro e, tendo uma mente aberta, até sugeriu alguns acréscimos. Entretanto, quando os massacres croatas foram mencionados, ele obviamente recusou-se a acreditar que realmente tivessem ocorrido. Monsenhor Godfrey era basicamente um homem muito honesto e devoto. Mas era o representante oficial do Vaticano. Eventualmente, ele foi feito arcebispo e mais tarde se tornou o cardeal primaz de toda a Inglaterra. Se Monsenhor Godfrey colocou a reputação do Vaticano diante de sua consciência ou se ele não pôde aceitar que a sua igreja fosse conivente com os massacres croatas, jamais ficou claro. Sua reação provavelmente deve ter sido a mesma que este autor iria encontrar novamente entre católicos e outros. Com isso em vista, este autor foi a encontros com muitos dos que haviam escapado da morte na Croácia. Alguns estavam horrivelmente mutilados, deformados, horrivelmente queimados por todo o corpo. Um jovem de quase 17 anos havia escapado de ser queimado vivo, simplesmente porque, ao ver um grupo de ustaches entrando sorrateiramente em sua vila, havia se escondido num canal próximo. Ele testemunhou um feito horrível. Os ustaches cercaram toda a sua família, prenderam todos os membros num celeiro cheio de feno e o incendiaram. Todos foram queimados vivos. Estas foram algumas das muitas narrativas relatadas de viva voz por muitos dos sobreviventes. Eventualmente, um livro referente aos horrores croatas foi compilado por este autor. A imprensa britânica o ignorou. A pressão católica agiu contra qualquer aceitação da obra. Muitas livrarias, incluindo as protestantes, recusaram-se a vender o livro, temendo ofender os interesses católicos, que já se haviam tornado enormes. O governo iugoslavo finalmente decidiu quebrar esse boicote generalizado. Comprou 2.000 cópias do livro e ofereceu uma cópia grátis a quase cada membro da Casa dos Lordes e Casa dos Comuns, bem como aos membros do governo britânico. O livro se chamava Terror sobre a Iugoslávia.
Lord Alexander, de Hillsborough, líder da oposição na Câmara dos Lordes, ficou horrorizado. Sem levar em conta sua defesa da causa croata, ele foi boicotado pelos colegas, muitos deles temendo os poderosos lobbies católico e judeu. Sem levar em conta, ou talvez, por causa do boicote britânico, este autor e o líder dos protestantes da Irlanda do Norte, Reverendo Ian Paisley, decidiram, então, espalhar o livro por toda a Irlanda do Norte. Interessante é que os protestantes do Norte apoiaram a cruzada croata com entusiasmo. Eles se identificaram com os sérvios ortodoxos que haviam sido exterminados pelos croatas católicos. Por causa da guerra civil que iria englobar a Irlanda do Norte, que já havia começado, o exército republicano irlandês, melhor conhecido como IRA, iniciaram um reinado de terror com bombardeios e mortes numa escala sem precedentes durante anos. O reverendo Paisley, este autor, e o Dr. Sikulish, que também fora convidado, tinham de andar protegidos com guarda de segurança. A reunião aconteceu no Ulster Hall, salão de conferência, o maior de Belfast, capital da Irlanda do Norte. Este ficou completamente lotado com mais de 2.600 pessoas. Quase 2.000 cópias do livro foram vendidas. Embora o salão estivesse completamente lotado e a reunião tivesse sido unanimemente apoiada com uma moção, nenhum só jornal britânico se atreveu a mencionar o propósito da reunião e muito menos o nome do livro. Este foi outro exemplo típico da corrupção da mídia britânica, a qual já estava completamente influenciada pela Igreja Católica, como ainda acontece hoje. Os eventos mais chocantes e sensacionais referentes às vicissitudes do livro aconteceu quando este foi oferecido ao próprio arcebispo de Canterbury. Isso aconteceu na noite de 2 de janeiro de 1969. A data foi histórica, pois era a primeira vez que um cardeal católico romano fora convidado a entrar e pregar na Catedral de São Paulo desde a Reforma Protestante. Esse era um verdadeiro triunfo para a Igreja Católica e mais um sopro para a ampla desintegração do protestantismo. Naquela noite o arcebispo de Canterbury estava conduzindo solenemente a procissão a fim de encontrar o cardeal Rhinan, primaz católico da Inglaterra, o qual havia sucedido o cardeal Godfrey antes mencionado, dentro da Catedral de São Paulo. Embora sendo a maior catedral protestante da Inglaterra, agora estava repleta de padres e freiras católicos para a ocasião. Quando a procissão chegava rapidamente a uma pausa na metade do percurso, a partir dos portais principais. Foi aí que uma londrina, Miss M. Phillips, vindo do seu lugar, entregou cordialmente ao arcebispo de Canterbury um exemplar do livro. O arcebispo sorriu, pegou o livro, agradeceu amistosamente àquela senhora e, em seguida, segurando a sua mitra, leu o título do mesmo. Depois disso, seu maxilar foi pressionado como se ele estivesse mastigando um cristão primitivo. Em seguida, após um momento de estupefação, na mais antiecumênica demonstração de raiva, ele arremessou o livro através da catedral. O livro atingiu duas freiras que fizeram várias vezes o sinal da cruz. A reação do arcebispo de Canterbury e das duas freiras católicas não eram exceções. Cópias do livro que alguns protestantes conseguiram colocar nas livrarias da Escócia foram devolvidas com a maior parte das páginas e gravuras das atrocidades croatas muito queimadas. Um estudante católico, depois da reunião do Ulster Hall, ao notar a cópia do livro na mão de um colega seu na Queen University, Belfast, tomou o livro, jogou-o na grama, pulou sobre ele e pisoteou-o com fúria incontrolável. Foi uma demonstração adicional do objetivo inteligente do Serviço de Inteligência Católica na Irlanda, Grã-Bretanha e até nos Estados Unidos. As evidências das atrocidades na Croácia, em resumo, tinham de se tornar inaceitáveis. A Igreja Católica não poderia ter sido conivente com aqueles acontecimentos. Era essa, também, a reação natural de muitos não católicos. Contudo, as atrocidades aconteceram. Os católicos ficaram chocados mais do que ninguém por causa delas, pois, acostumados a associar a sua igreja com paz, orações e perdão,
jamais poderiam associar a mesma com aquelas horrendas atitudes políticas e raciais, e isso acontecia também na Irlanda, onde católicos e protestantes estavam se matando uns aos outros durante décadas, antes, durante e após a Segunda Guerra Mundial, e onde a guerra entre as duas facções irlandesas, do norte, a protestante, e do sul, a católica, continua mais feroz do que nunca.